antes de tudo, seres caídos e lemos a palavra eterna com as nossas mentes caídas. É que o texto é mítico porque, por exemplo, disse que a mulher foi tirada da costela do homem. Por exemplo, que essa história de que a mulher foi tirada do lado do homem, a nossa tradução diz costela, mas o original diz que ela foi tirada do lado. Eu estava dizendo, não importa se for um lado acima, um lado abaixo, se foi costela, se foi braço, na verdade, essa foi uma maneira de dizer o seguinte: Deus é tão Deus, que só Deus sabe fazer uma mulher sair de um homem e sabe fazer um neném sair de uma virgem. Com isso tudo, ninguém mais, nunca mais vai poder dizer que uma mulher não sai de um homem e que uma virgem não possa conceber. Porque Deus é tão Deus que Ele pegou qualquer célula ali do óvulo de Maria mesmo e dela fez uma clonagem. E não foi Dolly matou, teve que vir depois de umas 300 ovelhas mortas e ela já morreu, viveu pouco. Mas o Deus Santo, Criador de todas as coisas, disse: olha, eu faço um homem sair um bebê sair de uma virgem que não teve contato humano nenhum, sexualmente falando, e faço uma mulher sair de um homem, porque qualquer célula de Adão servia para fazer um outro ser. Eu estava mostrando essa grandiosidade de Deus, que só Ele pode fazer isso, e só Ele fez isso até hoje, mais ninguém. E a irmã ficou estressada, porque tem que ser que a mulher foi tirada da costela. E aí nós já vamos lendo o texto, e é isso que eu estou chamando de linguagem mística, porque está dizendo o seguinte: foi aqui, ela foi tirada, a mulher foi tirada do homem. É isso. Essa é a verdade eterna. Se foi da costela, da pinta, do polo, do poro mediano superior esquerdo, em relação ao lateral extremo direito, isso aí é coisa de letrista, teólogo e obsessivo compulsivo da ciência. Porque a gente precisa entender que a verdade é essa: Deus criou a mulher do homem e é só isso. Mas a nossa mente caída vai fazer a leitura que a gente vai fazer agora. Veja só. E aqui eu já começo com essa questão que a gente sempre quer modelar, e até algumas coisas, é uma coisa tão cultural, que até algumas coisas que eu vou falar aqui parecem moldes, né? Como um casal deve agir. O que é o homem? O que é a mulher? A gente fica procurando essas coisas, e geralmente para justificar o que o homem é. As mulheres sofrem em palestras para casais, né? Porque você tem que entender, tem uma aí que é famosa, né? Eu vejo pelo menos 2 falando dela em lugares diferentes. Tem que entender que o homem tem várias caixinhas. Tem a caixinha do ator, a caixinha não sei do que. E aí a mulher vai ouvindo isso e no final, mas você tem que entender que o homem é assim. O homem é assim, não negocia com isso. Ele está lá à toa, está pescando. Aí fica aquela coisa assim, muito vendida. E vai ficando cada vez pior para a mulher. E ela não tem muito o que fazer. Agora, o que eu vejo é uma outra coisa acontecendo na manifestação da graça nas Escrituras. Eu vejo Deus, ainda que sobre uma cultura machista, fazendo a vez dele, procurando mulheres. Ele já começa com aquela promessa, né? Aquela promessa de Deus apaixonado. Olha, vocês vão ver. Vai acontecer nos últimos dias que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Quando ele fala sobre toda a carne, acabou-se a caça sacerdotal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a outra coisa, viu? Sociedade machista, mandona, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aí eu vejo alguns teólogos: olha, o ministério feminino não é permitido, porque a gente só vê tendo sacerdotes homens, profetas foram só homens, isso tudo foi só homem nas Escrituras, porque a cultura só deixava aparecer os homens, mas Deus sempre teve as mulheres, sempre sacava de uma aqui, ó, né? Outro dia eu falando sobre os discípulos de Jesus, até fiz essa viagem com os alunos, que é uma verdade. Culturalmente falando, Jesus teve 12 apóstolos, que a gente sabe o nome deles. Mas, verdadeiramente falando, Jesus teve muitas mulheres apóstolas, muitas mulheres episcopisas, porque você vai ver que os homens pagaram pau no final, né? Jesus estava sendo crucificado, e todos fugiram, todos foram embora, todos fizeram o que os homens fazem, que vivem de panca, sumiram, fugiram. Agora, quem ficou até o fim, até depois do fim, foram aquelas que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. E elas vieram seguindo a Jesus desde a Galileia, como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, como uma maiada toda. Por que só aparecem os homens? Porque o contexto cultural em que as Escrituras foram escritas só suportaria que os homens aparecessem. Agora, é verdade que o Filho do Homem tinha muita gente andando com ele,
E era uma coisa tão intensa que você tinha o evangelho de Tomé, o evangelho de um monte de gente dizendo que Jesus tinha até rolo com elas, porque até pegava mal. Os caras dizem que é o Salvador do mundo, fica trocando resenha com Maria. O cara chega num jantar em casa, lá de repente aparece uma mulher, uma gata, bonita, fina. Chegou lá por trás de Jesus, começou a beijar o pé dele, enxugar o pé dele com o cabelo. Que cena mais erótica, que coisa mais feia. E Jesus nem aí, porque ele tinha apóstolos do sexo masculino e do sexo feminino. A Escritura e a tradição vão dizer que eram 12 homens, mas o Espírito diz que eram muitas, porque o primeiro lugar para se cumprir a promessa do Espírito Santo era no Filho do Homem. E aí o Espírito já sendo derramado sobre os filhos e as filhas começam com uma percepção fenomenal, porque só mesmo uma mulher cheia do Espírito Santo para dizer assim: seu Senhor está morto, não serve para mais nada. Já é o segundo dia que ele sumiu. Os homens dizem assim: foi verdade, né? Eu vi ele ressuscitando morto de 4 dias. Eu vi, o cara está morto, velho. Ele escondido no cenário, trancado, com medo dos judeus. Mas está lá Maria Madalena: olha, eu vim perfumar o corpo morto do meu Senhor. Que doideira. Uma pessoa dizer que o cara estava morto, mas ele era o Senhor dela. Só uma mulher cheia do Espírito Santo para fazer isso. E a gente não consegue entender isso nos nossos casamentos. A gente olha para esse ser tão maravilhoso que Deus nos deu, e até esse Deus nos deu a interpretar de maneira machista, porque fala assim: a mulher foi criada para a glória do homem. Aí fica assim: viu? Foi criada para minha glória, me agradar. Meu bem, eu estou cansada. É cansada! A glória do homem, traduzindo, não é glória no sentido de que ela foi criada para te entronizar, como eu vi no congresso de mulheres que tem lá em Belo Horizonte todo ano, que as mulheres têm de tratar os maridos como rei, profeta e sacerdote. Então agora joga bomba na terra que acabou. Agora nós somos folgados, agora vamos ser tratados como rei, profeta e sacerdote. Aí Deus dá licença e deixa o marido, com a sua trindade de rei, profeta e sacerdote, governar. Com isso eu não estou aqui chamando ninguém à rebelião, nem uma parte nem outra. Estou dizendo que a gente precisa descer desse pedestal. Muitas vezes alimentado pelas próprias mulheres. Esse é um congresso de mulheres onde foi dito isso. Congresso de mulheres, e elas dizendo assim: seu marido está lá no YouTube, se você digitar. O marido tem que ser tratado como rei, profeta e sacerdote. E Jesus só queria ser tratado como o Filho do Homem. Né? E Deus então te deu o privilégio de ter essa pessoa feminina do seu lado, não é para te servir, não é para te honrar. Nós temos de honrar uns aos outros. Então não é ela que tem de te honrar, é uns aos outros. Tem uma charada lá na Bíblia, eu falo charada porque ela não tem cara de charada, mas é Efésios 5:21, começa assim: sujeitai-vos uns aos outros. Está escrito isso lá, mas a gente não lê isso não, a gente só lê o versículo 22. Né? Mulheres sejam submissas aos vossos maridos, que é o contexto cultural, porque o contexto eterno é sujeitai-vos uns aos outros. Porque a ninguém chameis Senhor, e aí a igreja vai ensinar que a mulher tem que chamar o marido de Senhor. Não, um só é o seu Senhor. Né? Então eu estou aqui até falando de maneira solta, só para mostrar para vocês como que o mistério é complicado de se entender. Como que é difícil descer o vale da humildade, mas é lá que você vai encontrar o seu jardim do Éden. Como que é difícil você deixar essa coisa cultural, como que é difícil até para a própria mulher, porque quando o homem vai descer desse pedestal, ela começa aqui, você está meio frouxo, né? Tinha saudade que você era mais cafajeste. Às vezes elas não falam isso claramente, não, mas elas cochicham, eu gosto de ser mais cafajeste. É uma coisa tão cultural que pegou a gente pelas vísceras mesmo. Mas essa é uma luta constante do Espírito de Deus em nós, porque Ele me habita, Ele já me habilitou para receber a graça eterna, mas eu, sendo um ser de consciência, vou o tempo inteiro resistindo a essa obra, porque é mais gostoso ser honrado do que honrar. É mais gostoso entender que ela foi feita para me honrar do que eu honrá-la. Mas o caminho para se chegar a essa leveza do casamento, às vezes é o caminho da dor interna, porque nós somos muito egocêntricos. Você vê na tradição milenar que diz que você é o senhor da sua casa, você vai querer jogar isso fora? Você vê de uma tradição milenar que diz que o marido tem que ser senhor da sua casa. Você não gosta disso, mas o dia que ele deixa de ser senhor, eu vou falar assim: vamos ser senhores da nossa casa? Quer isso? Não. O senhor quer você. Porque ninguém quer responsabilidade. Então esse troço
que as feministas chamam de machismo, está grudado na gente. É mais fácil jejuar, rapar a cabeça no monte de uma semana do que você largar esse troço. Porque até quando você está jejuando, quando você está fazendo uma série de coisas, você está fazendo isso com essa cultura em você. Aí nós temos a primeira parte, que Deus criou o homem. Aí a gente olha para o texto e fala assim, viu? Quem Deus criou primeiro? Dizem os discursos de mentes caídas. Quem foi que Deus criou primeiro? Mas e se a gente lê no texto com a mente caída? Porque esse negócio de primeiro, de segundo, tudo é relativizado pela verdade. Até dizer que é só um quadro que está sendo pintado. O próprio Paulo, falando da verdade eterna, que assim, porque Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Mas isso era o Paulo tentando entender uma verdade eterna. Ainda bem que no texto dele ele fica deslocado, porque ele fala que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, depois ele quer saber, mas na verdade, do mesmo jeito que o homem vem de mulher, a mulher também vem de homem, tudo procede de Deus. Está lá no texto, se vocês falarem de Mas mesmo ele falando isso, no dia a dia, possivelmente ele era mais machista, aquilo que ele conseguia ver. Era até onde ele conseguia ir. Ele não é o Espírito Santo, ele é o apóstolo Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo ali naquele contexto. Muita coisa avançou. Quando ele diz, por exemplo, a mulher não aprenda na igreja assim com o marido em casa, já era um avanço dele, porque em determinados locais ele nem com o marido em casa elas podiam aprender. Ele já estava avançando onde ele podia. Agora nós estamos num contexto onde a gente pode ir muito além. E o primeiro ato de Osé é começar a entender que muitas leituras de textos sagrados que a gente faz são leituras altamente equivocadas pelas nossas tradições. E a primeira coisa é essa: Deus criou o homem. O primeiro fica por nossa conta. Deus criou o homem. Mas foi, não foi? Não, Deus criou o homem primeiro, depois ele fez a mulher. E aí a gente lê o texto, que está lá em Gênesis capítulo 2, e diz assim, 2 versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha as palavras. As palavras que vos falam são espírito. E senão, aqui, velho, você foi criado como um detalhe, entendeu? Aqui o chefe é nós, e você foi criado para ajudar. Fica aí na área. Ligado? É assim que a gente vai ler no texto bíblico. Você não fala isso assim com essas palavras, mas é assim que você age no dia a dia. Você é bonitinho, tetíssimo, mas olha, foi um detalhe. E ainda foi criado para a minha glória. Está na palavra do Senhor. Aí a palavra vira do Senhor na mesma hora. Ainda tem aquela parte, né? Mas você viu o texto, que o Pedro chega e fala assim: olha, maridos, lá na cultura dele, maridos, tratai a sua mulher considerando-a como a parte mais fraca das traduções antigas, as mais modernas, a parte mais frágil. E aí, tá vendo? Não, pô, aqui, você fica tentando distorcer a palavra do Senhor, não está falando que a mulher é a parte mais frágil. E aí, esse mesmo que acha que a parte mais frágil é o sexo frágil, o sexo fraco, o segundo sexo, o de menos, também compra uma televisão caríssima, ou uma cristaleira, um conjunto de cristais maravilhosos, e na embalagem é escrito assim: cuidado, frágil. E aí você trata aquilo não por achar que aquele é fraco, por achar que aquele é precioso. Mas a mulher tem que ser fraca. A mulher é a parte frágil, mas a mulher é a parte mais frágil no sentido de que ela é um ser aprimorado, filho. Vai com calma aí, que ela é aprimorada. Você foi feito do pó da terra e ela foi feita de uma coisa que era pó e ficou pronto. Já nasceu num patamar superior ao seu, vamos ser honestos. O nosso problema machista, é que a gente quer entender que uma coisa superior a mim tem que ser uma coisa doida. Basta você ir em qualquer sala de adolescente, onde tem aquele aluno que é aplicado. O nome artístico dele, na hora, vira CDF. Ele tem que ter alguma coisa de ferro. Mas é só porque ele tem estudioso. E aí Deus faz a mulher como um ser aprimorado, e ela consegue ter percepções, entendimentos e uma série de coisas, porque ela foi feita para governar com o homem. E aí não tem quem é primeiro nem quem é segundo, tem governo, tem trocas recíprocas o tempo inteiro, um alimentando o outro naquilo que o outro precisa o tempo todo, tem igualdade. Aí você não consegue entender: isso é doido, né? O que é uma mulher? Você consegue entender? É fácil você desqualificar, afinal de contas você tem poder para falar isso, você tem tradição para falar isso, você tem músculo para falar isso, né?
Se achar ruim, leva na cara. E depois a gente faz a marcha, cria a delegacia do homem que apanha da mulher. Deus tem uns que apanham, eles querem agora ser tratados como isso. Mas a verdade, aqui está sendo a criação do sexo frágil. Eu espero que a partir de hoje alguns aqui entendam que o sexo frágil é o sexo precioso, não é o fraco. Falei uma adjuntura, a auxiliadora, que seja idônea. Ou seja, no mesmo nível, no mesmo patamar, não é idosa não. Tem aqueles caras que amam a mulher e depois que estão com ela, pô, eu amo muito, mas não sei, o tesão foi embora. Aí por isso que eu vou lá nas tias, a gente dá um jeito, tá na vizinha, mas assim, não tem mulher melhor do que ela não. Porque ela é uma auxiliadora que ele seja idosa. Então alguma coisa ficou errada nele, que ele não consegue amar aquela mulher sem olhar para ela como uma pessoa idosa. E aí ela mesmo passa a se ver assim, passa a se comportar como tal. Que é a fidelidade do marido, mas ele já velha na mesma hora, né? Onde é que você está? Isso é horas! Aí o marido olha para você assim, ele estava até querendo conversar, mas assim, envelheceu na mesma hora. Uma outra verdade que a queda nos ensina é que se Deus criou homem e mulher para serem os dois uma só carne, nós vivemos num mundo caído, onde a coisa mais impossível de se acontecer é o relacionamento entre um homem e uma mulher. De maneira que você que é casado, aí, apesar de todas as suas dores que eu sei, e há em todos os casamentos, você está vivendo a coisa mais impossível, mais improvável, mais sem chance. É mais fácil de um homem ir a putão do que um casamento acontecer. Não sei se vai, mas é fácil ir. Agora, a coisa mais impossível de acontecer é o casamento. Porque foi a grande perda que nós tivemos no Éden, né? O que aconteceu? Estava lá o casal feliz e ambos comeram do fruto proibido. E aí qual foi o primeiro resultado que aconteceu? Isso eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas o primeiro resultado foi que um olhou para o outro, viu que estavam nus, mas eles já estavam, né? E viam nus. Mas eles viram, não é que eles viram, não, eles viram com outros olhos. E essa é a mensagem mítica para nós. A gente vai estar sempre olhando para a pessoa que a gente diz amar com outros olhos. Sempre duvidando do amor, sempre duvidando da fidelidade. Ou quando confia no amor é porque não confia na macheza. Ah, eu sei que ele me ama, ele é todo devagar. Ele é meu pro lado que é um bobo. Até quando você está elogiando, tem uma palhaçada escondida na frase elogio. Eu não tenho certeza que ela nunca me trai. Aquilo é uma mosca morta. Ela é fiel. Mulher, ela é valorosa como aquela, não tem não. Ela é valorosa. Nem me procura todo dia. Por isso que eu sei que ela não tem nem sede de sexo. Então, você vê que os elogios são todos ambivalentes. É muita declaração de amor e ódio, de carinho e desprezo. Ficou assim, depois da queda. Tem a solução para isso? Tem. A solução para isso é tanto solução quanto a salvação. Aí você vai ver como é que é o processo de salvação na sua vida para entender como é que vai ser o processo matrimonial, o processo do seu casamento diante do Senhor. Mas o fato é, desde aquela cena que o homem e a mulher olharam para o outro e perceberam que estavam nus e esconderam as suas partes, tudo ficou assim. O Espírito Santo nos habita, mas nós ainda somos aqueles seres pós-Éden. Olhamos para o outro com muita maldade no olhar. Temos a chance, já podemos crescer em muitos aspectos hoje em dia. Por exemplo, nos tempos de Paulo, ele olhando para o contexto cultural e falou assim, olha, bom mesmo é que ninguém se casasse. Claro, fica no casamento na época de Paulo. Primeiro, já era impuro, todo casamento naquele período era impuro. Por quê? Um homem que pega uma mulher para ser senhor dela já é uma relação pura. Já chama assédio moral, né? Eu vou para a cama com a minha funcionária. Tem aquele outro também. Que alguns casais se chamam de pai e mãe, né? Eu acho isso muito perigoso. Porque é uma coisa meio incestuosa, né? Você vai dar para o seu pai, como é que você vai pegar a sua mãe? Desculpe se alguém fala isso, mas a gente precisa pensar nisso, nessas questões. Ah, só são palavras, não, as palavras são espírito. Aí o pai fica em casa e ele vai procurar as ninfetas. A mãe, né, fica em casa. Tem coisas que se escolhem atrás dos romances, né? Existem ambivalências mil. Por exemplo, o romantismo é uma grande arma da nossa cultura. Você tem a versão masculina do romance, que é
quer abrir a porta, quer levar flor. Aliás, essa história de levar flor, vamos brincar aqui com os nossos conceitos românticos. Não sei se você sabe, qualquer pessoa que tem noções de botânica, ou que estudou biologia no ensino médio, as flores são os órgãos sexuais de uma planta, de qualquer planta, né? Aí o cara chega e oferece um buquê de flores, 24 flores, tá mostrando as intenções dele. Você dá aquela cheirada. E a gente soa isso tudo como romântico, mas na verdade tem uma mensagem subliminar aí. Olha as minhas intenções com você. Aí tem essa intenção do buquê de rosa. Não estou proibindo ninguém de dar buquê de rosa. Gostoso, é cheiroso e as mulheres amam receber. Né? Mas isso deveria ter uma outra mensagem. Só que não, são mensagens temporárias. Eu te amo até te levar para a cama. Quando levou para a cama não tem mais buquê de rosa mesmo. Né? Também tem esses romantismos de achar que toda mulher quer rosas. Mulheres também têm personalidade diferente. O pessoal acha que mulher não tem um carinho assim. As meninas aprendem assim, né? Fofinhas. É bem nervosa. E tem mulheres que não, são mais parrudas. E elas preferem que você leve para comer uma pizza mesmo, até rosa não. Né? E elas gostam de andar de carro, e nem por isso tem que ser Maria Gasolina. Você não gosta de tecnologia, por que a mulher também não pode gostar? Aí o homem gosta de tecnologia, esse cara é valentão, pega. Agora a mulher gosta de carro, Maria Gasolina. Isso que eu estou dizendo, o romantismo atrapalha essas coisas. Quer ver uma outra coisa que o romantismo faz? É fazer você acreditar que você quer certas coisas na realidade, que na verdade você só quer na fantasia. Por exemplo, do desejo que nunca via a realidade. Eu acho que a maioria das mulheres aqui, ou das pessoas, acham lindo, né? Aqueles vídeos de casamento que a flor desabrocha, que negócio, a planta cresce rápido. Mas aquilo sai bonito no vídeo. Você acha isso bonito na vida real? O pessoal, quando começar a crescer rápido aqui, sai todo mundo correndo, né? É um processo. Então são coisas que a gente só quer ver, não quer que sejam verdadeiras. São essas capacidades do lado Éden que nós perdemos. Outra coisa, cena em câmera lenta de novela, né? Porque aí desenha o músculo, o jeito do cara chega no cara. Pra beijar, o cara fica olhando assim, Agora, chega você em câmera lenta pra ela beijar. Tá doido, senhor? Frescura. Ou seja, tem coisas que só servem na imagem mesmo. Ninguém quer aquilo na vida real. Nem ela quer aquilo na vida real. Ela quer ver aquilo. Quer a imagem. Aí a nossa sociedade não entende. É tudo doido, não sabe o que quer. Não. Pelo menos as fantasias delas são fantasias interessantes, no geral, porque as fantasias dos homens, né? O homem mais pacato que eu conheço, ele joga joguinho de estourar a cabeça do outro e ganhar 1000 pontos. Estourar de verdade. Não, eu não vou estourar a cabeça de ninguém, é só um joguinho. Você pode fantasiar desse jeito, é uma fantasia marcada para nós? Por que ela não pode querer que alguém chegue em câmera lenta? Ficou lá no mundo da fantasia, é só para isso mesmo. Mas a gente perdeu essa capacidade de fazer essas leituras. Então não tem sensibilidade nenhuma, não tem consideração nenhuma, tudo em nome de verdades bíblicas entendidas a partir de uma ótica cultural, não da ótica verdadeira. Que é o quê? Um ser que foi criado depois está longe de significar um ser inferior. Pelo contrário, foi criado depois porque veio te trazer superioridades que você não consegue entender por si só. Quando o homem vai entendendo isso, vai ficando humilde, e por outro lado a mulher vai entendendo que o homem está sendo humilde, mas não está sendo menos macho por isso, só está sendo humilde, e deve ser porque é sujeitar-vos uns aos outros o tempo todo, né? Esse jogo dinâmico que não pode se fixar, é um jogo dinâmico o tempo todo, é ajuste de câmera aqui, ó. Você está aqui, de repente começa a embaçar, então é hora de reajustar. O casamento é isso o tempo todo. Então não é porque o homem é um ser muito simples, muito primitivo, né? Ah, foi gostoso ontem, então amanhã vai repetir. Não, foi gostoso ontem, foi só ontem que foi gostoso para ela. Amanhã vai ter que ter uma outra coisa. Ou amanhã vai ter que ter a mesma coisa, não vai ser tão gostoso, mas também o mundo não acabou por causa disso não. Ele não tem paciência de conversar com esse ajuste o tempo todo das câmeras do casamento. A gente quer que tudo seja fixo. Por isso que em casamento as festas valem mais do que o dia a dia, a cerimônia vale mais, o comemorar 75 anos de casado vale mais, são dois que se odeiam. Então vai ficar rica de filhos e netos, não se aguentam mais, nem irmãos são, porque se um dormir do lado do outro, eles vão. A velha está pensando em colocar um veneno nesse velho.
Mas eles vão aparecer na forma